Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, dia 22 de novembro. Hoje é o dia da comunidade libanesa no Brasil. Nossos irmãos libaneses. Um dos meus melhores amigos é nascido em Beirute e é um grande brasileiro. São 10 milhões de libaneses e seus descendentes aqui no Brasil. Sabe quantos são lá no Líbano? 6 milhões. Tem mais libanês aqui, tem mais sangue libanês aqui no Brasil que lá no Líbano. Então, meu abraço muito fraterno a todos esses irmãos que estão ajudando o progresso do país. Vamos à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto, a decisão do Partido Liberal e do candidato Bolsonaro de entrar com recurso no TSE. A peritagem contratada pelo Partido Liberal mostrou que das urnas antigas, que são pouco mais da metade delas, que não é possível confiar no resultado, que não há garantia, não que haja indício de fraude, não, que pode ter alguma coisa, né? E confiam sim nas urnas novas, né? Aí eles mostram que nas urnas antigas Lula ganha a eleição por pouco. Nas urnas novas de 2020, Bolsonaro ganha a eleição por pouco, e que isso seria uma disparidade. Eu já falei para vocês que isso tudo estaria resolvido se o Supremo tivesse se curvado ante a decisão de mais de 70% dos congressistas do voto, do comprovante do voto digital em papel. Estariam contando hoje as urnas antigas, contando papelzinho, mas não dá, né? O PSDB, na eleição Dilma e Aécio, chegou à mesma conclusão: não dá para auditar. O ministro Barroso, quando a deputada Bia Kicis entrou com outro projeto para fazer o voto, o comprovante do voto, foi lá convencer os deputados de que o sistema é seguro porque é transparente e auditável. E parece que não é nem transparente nem auditável, né? Transparente, certamente, qualquer um que está me ouvindo sabe que não é, porque a gente não entende como é que sai a apuração. Bom, o PT, feliz da vida com a vitória, né, empolgado, e achou que podia passar logo a tal PEC, mudança na Constituição para furar o teto. Só que está sentindo agora que não está fácil. Ao contrário, está difícil, né? Não vai ser aquele trator que o PT imagine, embora já tenha conseguido lá no Senado o apoio do presidente do Senado, né? do Rodrigo Pacheco. Mas o presidente da Câmara disse que vai ver a Copa. E tem essas coisas, né? Ninguém sabe ainda qual é exatamente o programa de governo, principalmente na área econômica, quem vai ser o ministro da Fazenda. Aí falam de Fernando Haddad. Não, eu estou achando que é o bode que se põe na sala para depois ninguém reclamar do ministro da Fazenda que aparecer. O fato é que a gente está vendo aqui, nos emergentes, né? Inclusive a China, o México, Índia, as ações estão se valorizando. No Brasil, as ações que representam frações de capital das empresas estão se desvalorizando, ao passo que a moeda estrangeira está mais cara, o dólar, né? Em outros lugares, no México, no Peru, na Coreia do Sul, na África do Sul, na Índia, no Paraguai, a moeda local está se valorizando em relação ao dólar. Então, esse medo está sendo revelado aí por esses números, né? Agora mesmo, o coordenador dessa transição anunciou mais nomes. Anunciou o Alexandre Frota, que é para a área de cultura, né? E o Túlio Gadelha, para a área de cultura. Pois é. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho. O Supremo, agora o ministro Alexandre de Moraes,
está cancelando o passaporte de Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos. Tem gente que acha que é pura vingança porque Alan dos Santos foi a Nova York para ajudar a vaiar os ministros do Supremo que estavam lá. Eu, olhando assim de modo frio, né, eu vi o Alan dos Santos tentando entrevistar o diretor da Natura e fiquei horrorizado com a agressividade dele em relação ao diretor da Natura. Discordo totalmente desse estilo. Mas, espera aí, ele não tem foro privilegiado, ele não é Supremo, ele é a primeira instância. Né? Ele é vítima de um inquérito que não tem Ministério Público, que começou com a própria vítima, que é o Supremo, que não tem delegado de polícia, completamente ilegal. Um inquérito que o ministro Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo. Né? Então, e simplesmente cancelar um passaporte de um brasileiro que está no exterior, eu gostaria de saber as razões legais disso. Né? Bom, mais uma questão aí. A Suprema Corte decidiu que a soltura do ex-presidente é ilegal e ele deve voltar à prisão. Na África do Sul. É o Jacob Zuma, que foi condenado a 15 meses por corrupção. 15 meses. Cumpriu 2 e alegou doença e foi para casa, vai ter que voltar para a prisão. Ele foi destituído da presidência em 2018 por causa disso. Tem um amigo que me aconselhou, a Ayn Rand. Ayn Rand é uma filósofa, escritora, na verdade o nome dela é Alissa Rosenbaum, né? Nasceu na Rússia. Mas o que... Eu vou ler para vocês, porque o que ela diz se encaixa perfeitamente no Brasil. Aliás, quem encaixa perfeitamente no Brasil é esse livro aqui, A Guerra Brasileira, do ex-reitor da Universidade Federal do Pará, Alex Fiuza de Mello. Né? E ele cita a Ayn Rand. Quando você percebe que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e pela influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que são protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então você poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada. E o ex-reitor Alex Fiuza de Mello pega cada um desses princípios aqui e enquadra no Brasil. E ele diz que o pior de tudo é quando as leis, né, as leis protegem a corrupção. Aí ele fala do foro privilegiado para autoridades públicas, a lei do abuso de autoridade destinada a dificultar os trabalhos de investigação da justiça, a flexibilização da fiscalização dos partidos, a leniência na aplicação do direito penal, tudo isso que nós sabemos. É uma pena, é um livro que eu recomendo. Eu ainda vou citá-lo mais vezes aqui, foi o livro que está me acompanhando aqui nesse período de descanso aqui em Portugal. Eu queria registrar a morte do Erasmo Carlos. Teve uma grande influência na minha filha pequena, na época, nos anos 60, e minha filha hoje me conta que a filha dela, minha neta, é tão fã de Erasmo Carlos quanto ela era. Essa é a permanência de um artista como Erasmo, que, aliás, é vizinho de minhas filhas, ou era, né? Ele nasceu, se criou e morreu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e morre no dia de Santa Cecília, que é a padroeira da música, dos compositores. Parece que ela abriu os braços para acolher o Erasmo, companheiro de Roberto, de Wanderleia, né?
é uma brasa mora, a jovem guarda. Por falar em mortes, vejam só, tem um dado aqui, me chamou a atenção no Brasil, porque na Europa, aqui na Europa, está acontecendo isso. As mortes agora estão sendo bem maiores que as mortes no ano anterior à pandemia. E dados dos cartórios do Brasil, de 7.658 registros de óbitos, verificaram que a média de crescimento das mortes de um ano para o outro é 1,4% a mais. Pois em relação a 2019, em 2022, nos 10 primeiros meses, o crescimento foi de 17,8%. 12 vezes mais, dizia aqui os cartórios. Inclusive de crianças. Eu tenho falado aqui, o último foi um juiz francês, né? Jovens, saudáveis, esportistas, de repente vão embora. Falei de juiz, a última informação, eu tenho dito aqui que eu deixo as boas notícias para o fim, mas eu não quero fazer essa ligação agora, mas certamente muitos de vocês vão achar que é uma boa notícia, né? Essa derrota da Argentina na estreia da Copa para a Arábia Saudita. A Argentina fez um gol de pênalti com o Messi e a Arábia Saudita depois fez 2. E fez outros gols aí que foram todos de impedimento e foram anulados. Eu fico pensando, né, se não é o moral nacional que está tão baixo, né, na Argentina e que leva a isso. De Lisboa, Alexandre Garcia.